E olha, a gente vai falar de um assunto que tá dando pano para manga e que interessa muita gente e tem muitas dúvidas, que é a proposta de reforma da Previdência enviada pelo governo ao Congresso Nacional. Quem vai esclarecer mais aqui, mais pontos dessa reforma, é o advogado Jonas Schmidt, membro da Comissão de Direito Previdenciário da OAB. Muito obrigado, doutor, pela sua presença aqui. Bom dia, Gonzaga. Obrigado pelo convite. Estamos aí para responder as questões do pessoal de casa, né? Isso. E são muitas, a reforma dúvidas, está aí. né? Exatamente. Primeira pergunta, vai demorar mais para a gente se aposentar? Muito mais, muito mais. E com maior dificuldade também e com benefício bem menor. Como é que está sendo isso? Como é que vai ser isso? A gente tem várias faixas de aposentadoria, né? Sim. Trabalhador urbano, trabalhador rural, servidores, policiais, professores, enfim, é uma gama enorme aí de novas regras que o governo está querendo impor, né? Exatamente. Até 2016, houve a proposta do presidente Michel Temer. Da proposta do Temer para a do presidente Bolsonaro, não houve grandes alterações. Existem novidades que não haviam antes na proposta, que não chegou a ser aprovada, mas existem regras sim, diferenciadas para servidores públicos, que vai haver ainda, porque vai haver um tempo maior de contribuição para eles, da iniciativa privada, o pessoal da atividade rural, as famílias que trabalham em atividade rural também terão uma regra específica, policiais militares, e haverão também regras de transição, que serão estipuladas isso por lei complementar, que é uma grande novidade da proposta do presidente Bolsonaro em relação à proposta então apresentada pelo Michel Temer, é justamente que as regras de aposentadoria sairão da Constituição e irão para uma lei complementar. Ou seja, isso é uma novidade que estão trazendo, o que é uma preocupação do ponto de vista, digamos assim, de manutenção de direitos sociais, uma vez que na Constituição é mais difícil se alterar, e uma lei complementar existe uma facilidade muito maior. A prova disso é a reforma trabalhista, que foi aprovada rapidamente de forma muito mais fácil. Haverá redução de direitos? Sim, com certeza. Agora, a gente não vai ter mais o que temos hoje, que é a aposentadoria por... apenas por tempo de contribuição. Às vezes, muitas vezes o trabalhador, ele começou a trabalhar muito cedo, com 15, 16, 17 anos, começou a ter carteira assinada e aí deu o tempo dele de contribuição, 30, 35 anos, que é a regra atual. Isso vai acabar. Antes da idade mínima, não vai poder se aposentar de acordo com a proposta. Exatamente. A ideia dessa proposta é você ter uma idade mínima de aposentadoria. E aí a contribuição, o tempo de contribuição será dependendo do quanto tempo você contribuiu para o sistema, certo? Seja um servidor público ou da iniciativa privada. Acabará aquelas aposentadorias em que você atinge o tempo mínimo, que é 35 anos o homem e 30 a mulher. Haverá agora uma regra única, uma idade única, certo? Para homem e para mulher, e para atingir uma aposentadoria, que eu abro aspas, dizer integral, porque o cálculo não vai chegar na integralidade, de 40 anos de contribuição. Vai ser difícil chegar ao teto, né? Ao teto da sua contribuição. Digamos assim, a atual regra de aposentadoria, para o cálculo do benefício, você pega 80% das melhores contribuições, certo? Faz a média contributiva, excluindo as 20 piores, e você chega na média do valor do benefício. Qual que será a proposta agora? Você vai fazer a média de 100% das contribuições. Isso afetará muito o resultado final do benefício, significa que ninguém receberá o que recebe na atividade hoje. Uma vez que se você, vamos hipoteticamente, dizer que o trabalhador recebe R$3.000 hoje na atividade, contribui sobre esse valor, certo? Só que lá há 20, 30 anos atrás, não recebia isso, era um valor bem menor. Então, na média, vai impactar. Então, ele não vai receber o valor da atividade hoje, jamais. Certo. Agora, a gente vai ter diferenças... para servidores, para trabalhadores rurais, a gente tem uma audiência muito grande no interior, né, no pessoal trabalhador Sim. rural. Haverá alterações também? Sim. Da atividade rural, que é o especial que a gente chama. Atualmente é 65 anos, vai cair para 60, porém o tempo de contribuição, e agora será contribuição, será de 20 anos. Hoje como que funciona? É uma contribuição indireta. Ele comprova a atividade rural, né, em âmbito familiar, pelo menos 15 anos para ter essa aposentadoria especial. Agora não. Agora haverá o tempo mínimo de 20 anos e esse período em que não houver, por exemplo, a pequena safra que ele tem e faça essa contribuição direta, ele vai ter que fazer um complemento para o regime geral para poder obter esse benefício. O que preocupa muito, e isso é uma preocupação da própria OAB, tanto é que a gente vai fazer uma audiência pública ainda esse mês para discutir o tema, é justamente isso, porque a realidade brasileira é muito diferente dos vários lugares do Brasil.
Uma coisa é atividade rural, e só da questão dos rurais. No sul, no sudeste, vamos imaginar o semiárido nordestino, onde você não fala em safra, fala em pequenas produções, fala em atividades de subsistência. Então, há períodos de seca, estiagem, de às vezes 2 anos, sem uma gota de chuva. E, o então, cara assim, não, e aí não o cara plantou, não contribui. Exatamente, ou ele contribui direto, ou ele fica um período sem esse lapso de tempo, sem considerar na aposentadoria. Ou seja, esses 20 anos podem virar 25, 30. E ainda considerando a idade mínima, que vai ser de 65 anos para o homem, a expectativa de vida no Brasil, que se trabalha muito isso, se fala muito disso, ela é diferente em várias regiões do Brasil. Ou seja, eu tenho uma expectativa de vida no sul, no sudeste, até aqui no centro-oeste, diferente do norte e do nordeste. Então, assim, significa que eu não vou ter uma igualdade na questão da idade, na expectativa de vida, em todo o país, porém eu vou ter uma exigência de igualdade no momento da concessão do benefício. Sem falar que 40 anos de contribuição é um período muito longo, se você considerar o desemprego no país, né? Exatamente, é um desemprego estrutural. Servidor público ainda tem uma pequena vantagem, que é a questão da estabilidade. Agora, quem está na atividade privada, não. E aí vai ficar sem contribuir, não conta, vai demorar muito mais. Exatamente, você tem que ter 40 anos de contribuição efetiva para o sistema. E outra preocupação que é muito grande e que é debate na OAB, que a gente vai levar isso para a audiência pública, é um sistema de capitalização que eles querem implementar. Como que funciona isso? Para as pessoas entenderem. No Chile implementaram isso e não deu certo. Por quê? Porque o sistema de capitalização será de contribuição definida. E qual que é a diferença da contribuição definida para o benefício definido? A contribuição definida você sabe exatamente quanto vai contribuir, mas não sabe quanto vai receber, porque vai depender da oscilação do mercado financeiro, e que oscila muito. Sim. Na experiência chilena, que é um país sério, tem o melhor salário mínimo da América Latina, o que está acontecendo? Foi implementado esse sistema na década de 80, agora depois de muitos anos os benefícios estão sendo concedidos, a média de concessão lá é de 21%. Ou seja, o valor do benefício. As pessoas esperavam receber 100% do valor que estavam contribuindo, mas como é de contribuição definida e não de benefício definido, ou seja, você não pré-define o benefício, você vai receber conforme a oscilação do mercado esse período de contribuição. E lá a média está sendo de 21%. Então, assim, é muito grave. Imagine o drama, né, da população. Exatamente. Isso é bom para o quê? Para o mercado financeiro, é ótimo. Agora, para o contribuinte, para o trabalhador, que a gente não sabe exatamente, porque vai ser definido muita coisa em lei complementar, como será isso? Se os novos contribuintes, eu digo nossas crianças, adolescentes que entrarão para o sistema futuramente, entrarão só para um sistema de contribuição, de capitalização individual, ou se ainda haverá um sistema público. Porque pelo que a gente escuta pela imprensa dos membros do governo, é que querem acabar com o sistema de previdência pública e manter só um sistema de capitalização individual, que é o sistema chileno. A gente tem uma pergunta da Kátia lá que veio pelo WhatsApp, né, Kátia? Isso aí, Gonzaga. A gente tem uma participação aí de uma telespectadora lá do CPA3. Primeiramente, bom dia para o senhor. A Rejane, ela gostaria de saber assim, se com a reforma, uma pessoa já aposentada por idade, que trabalha com carteira assinada em outro serviço, pode perder a aposentadoria. Bem, é uma situação assim, a aposentadoria por idade dela, ou seja, quem já aposentou, é direito adquirido. Isso não se mexe. Nem quem já tem implementação dos requisitos, ou seja, quem já implementou todos os requisitos para aposentadoria na regra atual, isso a gente chama de direito adquirido, isso não se mexe. Porque se mexer num direito adquirido, acaba com todo o sistema jurídico de qualquer país do mundo. Agora, a aposentadoria dela, a que venha a ser a futura aposentadoria, porque ela voltou para a atividade, certo? Isso vai ser afetado, porque é uma nova regra. Ela não tem um direito adquirido desse novo benefício, ela tem uma mera expectativa de direito. E de mera expectativa de direito, não há o que se falar em direito adquirido. Ou seja, para as pessoas entenderem, se a pessoa ainda não implementou todos os requisitos para a aposentadoria, ela não vai ficar na regra antiga. Ou seja, o que vale, isso já foi uma decisão do nosso Supremo Tribunal Federal, de que a regra de aposentadoria é aquela do momento em que a pessoa vai se aposentar, não no momento que ela entra na atividade. Isso vale para a iniciativa privada, vale para os servidores públicos, enfim, para todos nós. Então, complementando essa questão aí, a pessoa que já se aposentou, mas continua trabalhando, ela vai poder se aposentar novamente? Assim, pela lógica não, porque se ela já se aposentou pela idade, ela vai ter que ter, a idade mínima já teria, só que ela teria que ter o tempo mínimo de contribuição, que será de 20 anos. Então, assim, ela teria que alcançar lá os 85, chegar quase aos 90 anos trabalhando, efetivamente contribuindo para poder aposentar. Porque a nova regra vai trazer isso, a idade mínima, só que o tempo de contribuição, que hoje é 15 anos, eleva para 20, ou seja, ninguém aposenta antes de contribuir pelo menos 20 anos. Ou seja, para essa nova aposentadoria dela,
E outra, pela nova regra, para acumular benefícios, terá também outra regrinha. Vai ser uma porcentagem do valor do benefício novo, dependendo do valor, até um salário mínimo, 80%, e assim regressivamente. Quanto maior o benefício, menor é a porcentagem do valor que você vai acumular. Mas depois de aposentar, ela pode continuar trabalhando de carteira assinada? Pode, desde que não seja uma aposentadoria por invalidez, por exemplo, aí não pode. Aí não pode. Não pode. Agora, a gente vai ter a regra de transição. A gente tem uma regra de transição hoje que é o de 95... Na verdade, assim, essa regra de pontuação 85-95, que já foi para 86-96, é uma regra que já existia para o serviço público, que era para garantir a paridade de uma remuneração, isso foi estipulado lá em 2005. Para a iniciativa privada, isso é uma coisa mais recente, que era para aquelas pessoas que atingiu essa pontuação, ou seja, você soma o seu tempo de contribuição com a sua idade, aí você escapa do fator previdenciário, Sim. que é terrível, porque ele diminui muito o valor do benefício, porque leva em consideração a expectativa de vida. Essa da pontuação de 86-96 vai ser uma das regras de transição. A pessoa que atingir essa pontuação, somando tempo mínimo de contribuição, que é 30 e 35, mulher e homem respectivamente, e a idade, poderá aposentar pela regra atual, ou seja, regra de transição. Só que essa pontuação vai subindo ano a ano até chegar a 100 e 105 pontos, até ser extinta essa regra de transição. Outra regra de transição que haverá será a de quem faltam apenas 2 anos para a aposentadoria, ou seja, o homem hoje precisa de 35 anos, se ele tiver com 33 anos de contribuição, ele vai pagar um pedágio de 50% do tempo que faltaria, ou seja, dos 2 seriam 3 anos, para poder aposentar na regra anterior, ou seja, a regra que está em vigor hoje. Mulher também, 30 anos, se estiver com 28 de contribuição, 2 anos, pedágio 50%, poderá aposentar depois de 3 anos. E uma outra regra de 8 e 12 anos, que haverá também uma progressão nesse tempo, até se chegar à idade mínima da regra que será aprovada, de 65 e 62 anos. Kátia, tem mais uma pergunta aí do WhatsApp. A gente tem mais uma pergunta de uma profissional da rede pública, uma professora. Ela pergunta assim: sou professora da rede pública, estou contribuindo. Posso contribuir privado? Tenho apenas 16 anos de contribuição. Bem, é uma pergunta interessante. Quem é ligado a um regime próprio de previdência, automaticamente é proibido de ser um contribuinte individual facultativo do regime geral. Se ela é uma servidora pública, ela tem um cargo público, então ela só pode contribuir para o sistema dela, que é o regime próprio de previdência social, que é um sistema distinto, não tem nem orçamento, não é o mesmo do regime geral. São orçamentos distintos, são regimes distintos, certo? Aproveitando que ela é professora, serão muito atingidos com a nova regra. Por quê? Atualmente, uma professora precisa de 50 anos de idade e 25 de contribuição, o homem 55 e 30. Com a nova regra, homem e mulher, professor e professora, haverá uma necessidade de 60 anos de idade e 30 de contribuição. Aí eu imagino a situação de uma professora numa escola pública, muitas vezes precária, né, trabalhando até os 60 anos e com 30 anos de contribuição. Que é uma situação diferenciada, né? Exatamente. Assim, pela minha experiência desses anos todos trabalhando com Previdência, haverá um número muito grande de benefícios por invalidez, o que já ocorre hoje, porque a atividade de magistério é muito desgastante. É muito desgastante. Assim, então, assim, haverá um aumento muito grande, expressivo de benefícios por invalidez. Pessoas doentes. Exatamente. Pessoas doentes. Exatamente. E aí vão impactar no SUS. Vai impactar no SUS, impacta até na própria aposentadoria dela, porque possivelmente será uma aposentadoria proporcional ao tempo de contribuição, ou seja, um valor bem reduzido do valor que recebe na atividade. Sim, essa é uma pergunta. A pessoa que for aposentar por invalidez, nessa nova regra aí, vai contar pelo tempo de contribuição. Ela não aposenta com 100%. A aposentadoria por invalidez, na verdade, é o seguinte, a regra ela é sempre proporcional. A excepcionalidade, quando é um benefício integral, é quando a pessoa se enquadra em algumas doenças que a lei estipula, certo? Já existe hoje assim, vão se manter dessa mesma forma, só que é a exceção, a regra é proporcional.
Ou seja, a pessoa está doente, está incapacitada para atividade laboral, ela é aposentada e não é uma aposentadoria definitiva, porque se ela recupera a atividade laboral, ela deve retornar, isso é uma obrigação dela retornar à atividade. Ou seja, a regra sempre será a proporcionalidade. A integralidade vai depender do tipo de doença que ela for aposentar. Kátia, tem mais uma pergunta, o pessoal está participando bem. Está participando bastante, né? Até para o pessoal colocar o nome aqui para a gente estar falando também, né, Gonzaga? Olha só, bom dia, sou de Rondonópolis, meu nome é Jusilene e gostaria de saber como vai ficar para quem recebe auxílio doença. Auxílio doença é um benefício temporário. O que se cogita, e também é uma grande preocupação, eles querem transformar isso num seguro. Ou seja, migrar esses benefícios temporários para uma seguradora, literalmente. Isso se debate muito, isso é uma proposta do Paulo Guedes, já vem se falando isso e isso é preocupante. Por isso essa audiência pública que nós da OAB faremos esse mês, as seccionais de todo o país farão essa audiência pública, nos reuniremos novamente em Brasília, como fizemos na época da proposta do Temer, para até fazer uma proposta paralela, né, à proposta de reforma da Previdência. Agora, essa ideia de transformar o auxílio-doença num seguro é algo preocupante, porque você vai colocar, tira da mão do Estado e coloca na mão das seguradoras. E assim como os benefícios que migrarão para o sistema de capitalização. Também não será mais um benefício em que estará o Estado ali presente, sim os bancos. Muito obrigado pela sua participação aqui. Jonas Schmidt. Que é o representante, é o presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB aqui de Cuiabá. Né, é o representante da Comissão de Direito Previdenciário aqui. Muitas dúvidas, né? O pessoal ainda está com muitas dúvidas com relação a isso. E é uma mudança que vai afetar a vida de todo mundo, né? Todo mundo. Isso vai ser para iniciativa privada, servidor público, rural, possivelmente os militares. A gente está aguardando ainda, porque por enquanto estão fora da proposta. Virá uma lei complementar, segundo o governo anunciou, né, que será tratado por lei complementar. Então, assim, de fato, as pessoas estão com dúvidas. Isso é normal, porque vai mudar e afetar a vida de todos nós, dos atuais trabalhadores, dos futuros trabalhadores, enfim. E até já convido na Centro América FM daqui a pouco, estarei lá também para tirar dúvidas. Muito obrigado, Jonas Schmidt, pela participação aqui no Bom Dia Mato Grosso, tirando as suas dúvidas.